Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Não, mas, ó, uma coisa eu entendi. Ele morreu. Mas essa morte eu não sei qual morte que é. Se é, né? Igual você falou, física não é. Espiritual não é. Eterna não é. Então tem uma quarta morte. Certo? Então, qual é essa Tá morte? claro. Se tiver a quarta morte, qual morte que é essa quarta morte? Vai falar alma? Não, não é. Então não tem nada a ver com alma. Não. Olha a quarta morte chegando. Será que é uma quarta morte, Mancileide? Será que essa quarta morte tem como ser explicada, tem como ser entendida? Tem como ser explicada, mas agora eu quero descobrir o que ela é, essa morte, entendeu? Exatamente. É isso que a gente quer que os irmãos falem para nós aí depois. Um vídeo gravado para ir pro ar. Aí a coisa pegou. Então, A morte é a morte do entendimento. não sei, irmão Bruno. Aí eu queria que os irmãos falassem, sabe? Eu queria uma convenção com os irmãos aqui do estudo bíblico do Evangelho Orgânico que me falasse o que é Porque essa olha quarta só, morte. Olha, essa semana eu não vou dormir. Que morte Jesus sofreu antes da criação do mundo? Essa é a pergunta, né, irmãos? Que morte Jesus sofreu antes da criação do mundo? Vai ficar essa dúvida aí para os irmãos, vai ficar essa pergunta aí, porque acho que mais gente vai assistir esse vídeo e depois vai entrar aqui para responder domingo que vem para nós, entendeu? Vai vir gente que faz tempo que não veio só para responder isso, faz tempo que não vem só para responder isso, você vai ver. Assim espero. É uma forma de provocação também, né, para as pessoas virem responder. Não pegar toda a resposta pronta, não. Que morte Jesus sofreu antes da fundação do mundo. Bom, se eu observar as coisas naturais, igual o pregador aqui de Eclesiastes fala, ele fala que observando, porque ele era um grande observador. Esse cara aqui é tremendo, da tribo de Israel, deveria ser um ancião muito sábio, né? Que tinha muita experiência de vida e observava tudo o que acontecia. Ele fala assim, olha, que observando as coisas, né? Nada faz sentido. Observando o que acontece debaixo do sol, nada faz sentido. Então, você quer encontrar o sentido para a vida? Você pode encontrar o sentido da vida nas coisas que estão debaixo do sol? não. Não faz, nada vai fazer sentido. É por isso que você vê a briga das religiões, irmãos, a briga das pessoas. Até o pessoal da graça fica brigando entre, a Bíblia não faz sentido. A Bíblia está debaixo do sol? E a Bíblia não é, então a Bíblia não foi feita para fazer sentido, foi feita? Não. Não foi. Então quem fica observando a história vai encontrar sentido na Bíblia? Não, não vai. Mas vai encontrar sentido na teologia. A teologia está debaixo do sol, debaixo do céu, então não vai fazer sentido. Mas nós vamos buscar sentido então na escatologia. Não, não vai fazer sentido. Vamos buscar sentido então em qualquer tipo de ciência aí. Vai fazer sentido? Não, a ciência ela entrou na humanidade e ela é uma coisa que está debaixo do sol, então também não vai fazer sentido. Nada faz o menor sentido se eu observar as coisas que estão debaixo do sol. Então, resumindo, irmãos, segundo o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, nada que foi criado aqui vai fazer sentido se eu não entender primeiro as coisas antes de ter sido criadas. Entendeu? Isso está no livro de João, que é a resposta, Carlinhos? A resposta da pergunta é na Bíblia inteira, irmão. Qualquer lugar você vai achar a resposta para essa pergunta. Você vai ter que fazer uma observação da Bíblia total. Para você entender a revelação. Porque se você ficar só com a história, não vai fazer sentido. Então, a revelação de Deus, ela não é uma revelação temporal. Não é uma revelação para um tempo, para uma época, para um povo, para uma nação.
para um período, igual as pessoas pensam. Ah, mas Deus falou isso para essa época, né? É lá na época deles que era isso aí. Bom, se for isso aí, a revelação de Deus, então não é revelação de Deus. A revelação de Deus, ela é eterna. Você lembra que eu falei a semana passada que o reino de Deus, ele é de eternidade a eternidade? Só que os homens acharam que o reino de Deus começou com a vinda de Jesus. Só que não pode ser com a vinda de Jesus, porque se fosse com a vinda de Jesus, estaria debaixo do sol. Se estivesse debaixo do sol, não faria sentido nenhum. Então, tudo que está debaixo do sol não faz sentido nenhum. Então, como que eu posso compreender e ser compreendido? Enxergando a minha vida na eternidade, enxergando os meus atos na eternidade, enxergando o meu ser na eternidade, enxergando o meu Criador na eternidade e o meu Pai na eternidade, e eu como filho na eternidade. Aí eu posso compreender, aí vai fazer sentido. Por que tem muita gente brigando com a teologia, brigando com a história para tentar achar sentido na história? Não vai achar sentido na história. Na história, eu não encontrarei sentido para aquilo que é eterno. O que é temporal jamais pode explicar o que é eterno. Jamais pode entender o que é eterno. Por isso que a mente do homem, a mente natural, não compreende as coisas de Deus. Não faz sentido as coisas de Deus. Por isso que para os homens isso é loucura. As coisas de Deus para os homens é loucura. Por quê? Porque a mente natural não compreende as coisas do Espírito. E quando Cristo vai se revelar, irmãos, ele vai falar a respeito de Deus, ele fala assim, olha, Deus ele é Espírito. Isso está em João capítulo 4. Deus é Espírito. Então Deus não é um homem. Deus não é uma matéria. Deus ele é Espírito. Deus ele tem forma? Não. E se ele não tem forma, como que eu posso enxergar Deus? Não tem como enxergar com os olhos naturais. Ele não tem forma. Deus tem mão, Deus tem braço, Deus tem perna, Deus tem cabelo, Deus tem barba. Deus não tem nada disso. Ele é espírito, ele não tem forma. Ele é espírito. Mas as pessoas buscam uma forma para Deus. A Bíblia revela que Deus ele é belo. Por que belo? Porque belo significa intenso. Não significa bonito. Bonito tem a ver com forma. Para ser bonito, você tem que ter uma forma, e essa forma tem que ser bem aceita, bem quista, bem aceitável, né? Para que alguém avalie essa forma como bonita. Mas Deus não tem forma. Mas ele tem intensidade. Se Deus não tem forma, mas tem intensidade, então ele não pode ser bonito, ele tem que ser belo. E se ele é belo, é porque ele é intenso. Se ele é intenso, ele tem que ser intenso de alguma expressão. Ou algumas expressões. Então, quando nós falamos de amor, nós temos que falar do amor na sua intensidade total. Porque Deus é intenso. E se Deus ele é amor, então ele tem que ser na intensidade total, então não tem que ter parcialidade de amor de Deus. Então Deus não pode amar alguém e odiar alguém. Porque ele é intenso naquilo que ele é. Se Deus é de paz, então essa paz não pode ser uma paz fragmentada. Ela tem que ser uma paz intensa. Porque Deus é intenso. E se é uma paz intensa, essa paz não pode ser desfeita em algum período da história, algum momento da história, e por causa de alguma coisa. Essa paz ela é constante. O tempo todo, Deus é de paz. Deus não está em conflito com a humanidade. Deus não tem nada, não tem um diabo, um demônio, um satanás que pode confrontar Deus na sua paz. Ele é intenso. Se Deus é intenso na alegria, irmãos, então ele é intenso. Se Deus é intenso
na bondade, então é uma bondade intensa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês, né, irmãos? Na intensidade. Deus, ele é intenso, irmãos. Ele é a totalidade toda a totalidade que se possa entender ou se possa revelar, ela é revelada em Deus. Ah, mas eu vou falar para você uma coisa, hein, Erlindo? Fala. A gente, como ser humano, com essa mente aqui, com essa cabeça, em questão assim de tudo isso. Quem não entende ainda o que é eternidade, que Deus não tem sentimento, entendeu? É, Não tem capacidade de imaginar essas coisas. é por isso que a gente insiste em falar o tempo todo, irmão Bruno. A gente tem que estar falando isso aqui o tempo todo. Porque o pessoal pensa que, assim, vamos supor assim, hoje, né? O povo pensa assim, que o mesmo amor que a gente tem aqui na Terra, por alguém, por um parente, pela mulher nossa, vamos supor assim, pelos nossos filhos, pensa que é o mesmo amor que Deus tem. E não é. É E verdade. não é. É verdade. Esse amor é o máximo que o homem pensa a respeito de Deus. É. Esse amor nosso aqui, irmãos, esse amor é o amor entendido naquilo que está debaixo do sol, que é passageiro, que é vaidade, né? Que é vaidade, então é passageiro. Mas o amor de Deus, ele é intenso, ele é eterno. Então, se ocorreu uma morte antes da criação do mundo, essa morte também ela é o quê? Intensa. Essa morte também é intensa. Eu estou dando só uma palhinha aqui para vocês começarem a entender o que é essa morte eterna. Essa morte antes da criação do mundo, na eternidade. Ô, irmão, acho que Jesus morreu antes da criação do mundo, porque a morte não existe. Mas ele morreu antes da criação do mundo. E a morte não existe. E ele morreu antes da criação do mundo. Então, que morte que ele morreu antes da criação do mundo, se a morte não existe? Na cabeça tá saindo fumaça. Mas essa é a minha intenção, viu, Sileide? Eu tô O esperando. Arlindo, o Arlindo, Fala. pode ser a morte temporal? Essa muito menos, né, irmão? É, Como que eu tô dentro da eternidade e posso ter uma morte temporal dentro da eternidade? Se nem o temporal não existia ainda, não existia nem tempo ainda, como que eu ia ter morte temporal, né? Então Porque essa a amor, gente pode descartar também. o tempo é do mundo, né? Exatamente, o tempo veio com a criação do mundo, e ele morreu antes. Então tudo que a veio com a criação resposta, do... Ó, presta atenção, vou dar uma respostinha para vocês aqui, ó, uma direção. Tudo que veio com a criação do mundo não tem a ver com a morte antes da criação do mundo. então tá fora do sol. Tá fora. Eu vou falar para vocês uma verdade, irmãos. Isso é a verdadeira libertação. Você entender essa morte, você não tem como ser a mesma pessoa mais. Porque isso é a verdadeira libertação. Essas perguntas suas é boa que faz a gente. Meditar. É, Essa é a intenção. muito bom. Essa é a intenção mesmo, fazer o povo pensar, o povo pesquisar, o povo ir para o processo, não para o resultado, para o processo. Porque o Depois, nosso intelecto, ele busca o imediatismo, ele quer resposta. Mas Deus não trabalha com a resposta, Deus trabalha com o caminho, com o processo. O que menos importa é a resposta. O que mais importa é o processo, é a caminhada. É eu caminhar com o Bruno, é eu caminhar com a Cileide caminhar comigo, caminhar com o Bruno. É isso que é mais importante. importante. Tem mais alguma coisa aí que vocês querem falar ou tá tudo ok, gente? Não, Muita, agora eu vou pensar só nisso agora. muita coisa, mas o pensamento agora focou tudo nisso. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.